Bom dia, muito bom dia! Sejam bem-vindos à nossa live meditação das quartas-feiras. Semana passada eu falhei, pedi desculpas aí porque era o dia da minha mudança, mas sejam bem-vindos à nossa live de hoje, todas as quartas-feiras, 7h30 da manhã Brasil, 11h30 aqui de Portugal. A gente está ao vivo aqui no Instagram e aqui no Insight Timer, então vão dizendo bom dia, vão dizendo de onde vocês estão falando, vão chegando. E hoje a gente vai falar sobre um assunto, o que os outros pensam de mim. Coloca aqui pra mim quem ainda nunca pensou, nunca se preocupou com o que os outros iam dizer. Eu acho que isso é eu tenho certeza, né? Até pelas pessoas que eu atendo, que chegam nas minhas mentorias individuais, isto é uma das coisas que a gente mais fica pensando. O que os outros vão pensar a respeito de mim, a respeito do que eu fiz ou a respeito do que eu não fiz. Esta é uma das crenças maiores que a gente tem e que ela é introjetada desde a nossa infância. Porque desde que nós somos pequenos, os nossos pais, vamos supor, né? A gente tá lá pedindo uma coisa para os nossos pais no meio do supermercado e a gente começou a chorar, fazer um fiasco. O que eles começam? A primeira coisa é dizer: olha o que os outros estão pensando, olha o que os outros estão, não faz fiasco. Então a gente foi condicionado desde muito pequenininho a olhar para o que os outros estão pensando, como a gente se comporta, o que a gente deve fazer. E daí naquele momento, quando a gente tá ali olhando e ainda mais, às vezes os nossos pais dizem: eu vou chamar fulano, ciclano, segurança, né? Olha que eu vou contar pro teu pai. Enfim, todas essas falas, desde muito pequeno, fizeram com que nós estivéssemos muito preocupados com o comportamento dos outros em relação ao nosso comportamento, a como a gente está agindo ou deixando de agir. Então isso está muito introjetado em cada um de nós. São as crenças que a gente fala, que a gente traz também do inconsciente coletivo, tá? Tem até músicas, né? Acho bem legal trazer isso. Tem uma música do Capital Inicial que eu gosto muito, que diz: o que você faz quando ninguém te vê fazendo, né? Então, o que a gente está fazendo? Porque parece que a gente sempre está sendo vigiado, cuidado, olhado, né? E isso, de certa forma, as pessoas gostam tanto que por isso que os reality shows aí tem tanta gente, tanta audiência, né? Por quê? Porque tu quer ver a vida do outro, tu quer saber da vida do outro. Agora, qual é o grande problema disto? O grande problema é que se eu me preocupo o que os outros vão pensar de mim, eu não consigo ser autêntico, eu não consigo ser uma pessoa autêntica. Eu vou estar o tempo inteiro querendo agradar, eu não vou saber colocar limites, eu não vou saber ser eu mesma, eu me perco da minha essência. Eu simplesmente sou uma pessoa que normalmente eu estou mudando de acordo com o ambiente que eu estou, com as pessoas que eu estou convivendo. E isto, gente, é um desgaste energético enorme. Então, quem ainda busca esta aprovação alheia, quem ainda busca ser aprovado, aceito e que ainda de alguma forma ainda não está fazendo e sendo quem quer, você está fadado a não só um desgaste energético, como uma ansiedade, ou vários outros tipos de coisa. Por quê? Porque você não vai ser quem você é. Você vai estar sempre buscando esta aprovação, tá? Inclusive, agora, alguns dias atrás, a gente fez a imersão Resgate Você Mesma, né? Que inclusive eu vou dar uma aula bônus para as pessoas da imersão. E a gente falava justamente isso. Resgatar a nossa essência
É a gente saber exatamente quem a gente é e por mais que os outros me critiquem, me digam, me falem, eu sei quem eu sou e eu vou seguir esta minha essência, porque isso é o certo para mim, certo? Só que onde é que a gente se perdeu? Que a gente não sabe mais quem a gente é. Por causa de tudo isso que eu fui falando desde muito pequeno, aí a gente, na escola a gente tinha que fazer assim para estar naquele grupo. Depois, quando a gente estava na faculdade, para agradar aquele grupo eu tinha que fazer isto. E a maior parte das pessoas hoje ainda não sabe quem é de verdade. E aí a gente fica preocupado com o que os outros vão pensar. Isto é uma insanidade. É literalmente uma insanidade eu estar preocupada com o que os outros vão pensar de mim. Porque cada pessoa é única. Cada um de nós é diferente. Então, eu posso conviver com o mesmo grupo de pessoas, cada uma daquelas pessoas daquele grupo vai ter uma visão minha, da Luciana. Vamos pensar na nossa família. Eu tenho 2 filhos, os meus 2 filhos, para um ele tem uma visão de mim, para a outra ela tem uma visão de mim. E tá tudo certo, e eu continuo sendo a mesma pessoa, tá? Por quê? Porque cada pessoa, de acordo com as suas crenças também, com a visão que ela tem da vida, tudo isso é como ela vai ter uma visão do mundo. E aí aqui, gente, eu vou trazer uma coisa que eu acho que a gente vai ter que tocar nessa ferida, tá? Que é o seguinte, o que os outros vão pensar de mim nada mais é do que um julgamento deles em relação à minha pessoa. Mas, se eu tô preocupada com o que os outros estão pensando de mim, é porque, de certa forma, eu também estou fazendo muitos julgamentos das outras pessoas, das outras coisas. E é aqui que a gente deveria trabalhar o nosso ego. Porque quando eu não fico tentando julgar, criticar, dizendo se é certo ou errado, se é bonito ou feio, nada, absolutamente nada, este é o nosso trabalho que a gente deveria estar fazendo. E assim como eu não preciso me preocupar com o que os outros estão pensando de mim, porque, como eu falei, é uma insanidade eu ficar me modelando de acordo com cada pessoa, cada grupo, enfim, tudo isso, é uma insanidade também eu levar em consideração que eu também fico julgando e também tenho necessidade de estar dizendo isso para os outros. Percebam aqui que eu não estou dizendo, é automático que nós vamos julgar. É automático que a gente vai olhar para esse livro aqui, eu vou olhar, isso aqui é bonito ou é feio. É automático que eu vou fazer isto, tá? Agora, quando eu tenho esse treinamento mental, eu tô tentando evoluir, eu tô tentando me modificar, me conhecer, eu consigo perceber que eu não preciso estar julgando o tempo todo. Eu não preciso ficar dizendo que isso é certo ou errado, isso é feio ou é bonito, isso é assim ou assado. Não preciso. E aí, quando eu entro para isto, eu começo a perceber que realmente o julgamento do que os outros pensam de mim também não é tão relevante. E aí você pode me dizer assim, ah, Lu, mas tem uma coisa, e as pessoas que me amam, as pessoas que a gente convive, né? É importante? Claro, é fundamental, é essencial, elas são muito importantes. Agora, qual é a grande diferença aqui? Se essas pessoas que são da minha família, vamos dizer assim, tá? Ou o parceiro que eu vivo, os meus filhos, enfim, as pessoas próximas que têm que conviver comigo, ou até mesmo amigos próximos, tá? Porque se a gente parar para pensar, os nossos amigos próximos, como eles são bem importantes,
É óbvio que a opinião dessas pessoas tem um peso maior para nós. Porém, o que acontece? Só se eu estiver fazendo algo que eu esteja realmente ultrapassando o limite dessas pessoas, eu preciso me preocupar com o que os outros vão pensar. Porque os outros vão pensar de mim, o que tem a ver? Na verdade, eles vão pensar, quer eu queira, quer não. Porque isso faz parte do julgamento deles. Como eu disse, depende do que eles pensam, do julgamento, da crítica, né, do ego deles, como eu expliquei agora há pouco, e eu não tenho controle sobre. Agora, eu preciso conviver, ok, com os meus filhos, com o meu parceiro, com a minha mãe, enfim, com pessoas próximas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer com que isso seja um pouco melhor. Aí, o que precisamos? De posicionamento. E posicionamento, eu não estou dizendo, eu vou dizer para minha mãe, é assim, dessa forma e pronto. Não. Eu vou dizer, olha, para mim, o que é importante é isto. Olha, eu estou vivendo nessa casa contigo, mas a minha privacidade é importante. Eu posso estar contigo no momento das refeições, eu posso estar contigo em outros momentos, mas eu preciso do meu tempo, eu preciso do meu espaço. Isso eu tô falando um exemplo com mãe, com filho, com marido, com qualquer pessoa, tá? Por quê? Porque eu estou me posicionando. E é aqui que a gente peca muito. Por quê? Porque a gente não se posiciona com as pessoas que a gente ama. A gente, mais uma vez, a gente tem esse medo, né? Então, se eu me posiciono, eu tô vivendo na casa com meu parceiro, com meus filhos, minha mãe, enfim, independente com quem você viva, você precisa se posicionar. E aí, se você tem esse medo do que os outros vão pensar de você, que você está desagradando, você já não consegue se posicionar. Tá vendo que é um círculo vicioso? Então, eu realmente preciso pensar que o que o outro está pensando de mim não é problema meu. Lu, isso parece egoísta. Não é egoísta. Egoísta vai ser eu ficar cada vez mais julgando também os outros. Entrando nesse mesmo tema que eu tô com medo de ser julgada, então eu vou julgar os outros. Quanto mais eu faço isso, menos eu consigo me posicionar. E mais refém do julgamento, do ego, nós ficamos. Tá? Então, muito cuidado mesmo, porque é insano você ficar preocupado com o que os outros estão pensando de você. Você não tem controle sobre isto. Agora você tem controle sobre as suas ações, sobre o seu julgamento, os seus pensamentos, as suas atitudes. Então, isso você pode controlar, tá? Então, muito cuidado. Veja se você também não está sendo essa pessoa que está ali julgando, dizendo que isso é certo ou errado, isso é bonito ou é feio. Isso é bonito ou é feio para você, dentro dos seus critérios. Para os outros pode não ser. E aí, a grande questão é, eu não posso ficar mudando ou não me posicionando por causa de que senão os outros vão falar de mim. Gente, os outros vão falar da gente de qualquer maneira. Certo ou errado, bom ou ruim, as pessoas vão falar, tá? E eu acho isso uma grande lástima, porque eu tava até fazendo segunda-feira uma sessão com uma mentorada e ela não tava bem, a gente fez várias reprogramações e no final do dia ela me disse, olha, eu tô um pouco melhor, mas eu ainda tô querendo... Aí ela tava fazendo algumas questões assim, que ela queria entrar num novo aplicativo para conhecer pessoas, ela queria sair, ela queria estar com outras pessoas, e eu disse para ela, eu disse assim, agora, este é o momento, né, porque ela tinha passado uma grande decepção e tal, eu disse assim, este é o momento de tu estar contigo, volta para dentro, fica meditando, fica contigo, percebe o que é importante para ti, certo? Não é o momento de tu tá indo para fora, conhecer outras pessoas, começar todo esse processo sem estar curado
preocupada, e é esse o problema. A gente está preocupada com o que os outros estão pensando de nós, porque a gente não tira tempo, literalmente tempo, tá? E energia para voltar para dentro. O que seria esse voltar para dentro, Lu? Seria te conectar contigo mesma, com teu eu superior. Seria meditar, seria te conectar com a espiritualidade. Tudo isso faria com que você não ficasse mais olhando tanto para fora e olhasse para dentro. Foi o que eu falei para minha mentorada na segunda e ela começou a fazer, tá? Então, muitas vezes, quando a gente está preocupada com isso, o que a gente faz? A gente ainda olha mais para fora, fica esperando mais, como se os outros tivessem que me julgar, os outros tivessem que me mostrar o que eu tenho que ser ou fazer. Isso é uma grande ilusão, gente. É uma ilusão da nossa mente. Mas cuidado, porque se você está muito preocupado com isso, provavelmente também você é uma pessoa que julga demais. Você também é uma pessoa que fica dizendo que é certo ou errado, que é bom ou ruim, que é feio ou bonito e assim por diante, tá? E eu quero trazer para vocês também aqui, eu tirei 2 cartas do meu oráculo de autocura, tá? Para sentir o campo, né, também desta live. E as 2 cartas que saíram, olha que interessante. Uma delas foi automerecimento. Se eu me sinto merecedora, automaticamente eu posso ser, fazer, ter o que eu quiser. E ninguém precisa, eu não preciso me preocupar com o que os outros estão pensando de mim. Então, esta carta aqui, ela tá falando justamente desse campo. Olha que incrível, tá? Então, a pergunta que tá aqui é o que eu mereço mais hoje. Não sei se vocês conseguem perceber, tá? O que eu mereço mais hoje. Só que ao mesmo tempo, tá? Aqui depois, sempre no oráculo de autocura, para você que não conhece, tá? Tem aqui no livreto uma prática. E a prática que tem para automerecimento é a gente dizer muitas vezes, tá? Eu mereço tudo de bom que a vida tem para me oferecer. Eu mereço tudo de bom que a vida tem para me oferecer. E se a gente ficar repetindo isso para o nosso diálogo interno, mesmo que venha dos outros críticas, que venham decepções, frustrações, eu mereço tudo de bom que a vida tem para me oferecer. Talvez aquela pessoa agora, ela não pode me oferecer mais. Ela tá me criticando, ela tá falando que eu tô feia, enfim, isso ou aquilo, mas por quê? Porque é isso que ela tá cheia. É disso que ela tá cheia. E aí, se eu tenho certeza que eu mereço tudo de bom que a vida tem para me oferecer, esta pessoa não tá conseguindo me oferecer, o problema é dela, é porque ela tá cheia disso. Eu não preciso acreditar que eu não sou merecedora, certo? E é aqui que a gente pode já modificar isso, tá? E a segunda carta que eu também tirei para esse nosso campo da live de hoje veio autodisciplina, tá? O que é? Quais são os hábitos novos que a partir de hoje eu posso criar um novo hábito? Qual é o novo hábito aqui que eu posso criar, certo? E ter disciplina. Olha, eu falei agora há pouco e eu sugeriria que o novo hábito que a gente pudesse criar é conversar com o nosso diálogo interno e tentar julgar menos. Porque tudo isso, o que os outros vão pensar de mim ou o que eu estou pensando dos outros, é o nosso ego, é a nossa mente mentindo pra gente, literalmente, dizendo que isso é certo ou errado, é bom ou ruim. Então, qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Qual é o primeiro hábito aqui que essa carta tá vindo para me trazer autocura, né? Porque eu tô trazendo do oráculo de autocura, tá? Eu mesma
escrevi, canalizei esse oráculo. Se você quiser o seu, tem no link da bio, tá? É incrível, todos os dias eu tiro essas cartas aqui, eu mesma canalizei e eu faço as práticas, gente. Por quê? Porque cada vez que eu tô praticando isso, eu tô trazendo mais a minha autocura, certo? Então, essas duas cartas, automerecimento e autodisciplina, se eu tiver realmente certeza que eu mereço ser tratada como uma pessoa única e especial, que eu sou, que você é, que cada uma das 8 bilhões de pessoas no planeta Terra são, eu vou sentir merecedora. E aqui eu não vou dizer só que eu vou ser bem tratada, eu vou ser bem tratada, eu vou conseguir ser quem eu sou, eu vou conseguir ter o que eu quero, porque eu me sinto merecedora, tudo, tá? E a autodisciplina. Então, o meu convite para nós criarmos um novo hábito a partir de agora é tentar julgar o mínimo possível, e isso é um treino mental, tá? Eu também ensino isso nas minhas mentorias, tá? Julgar o mínimo possível, e todo julgamento que eu receber dos outros não influencia. Mesmo sendo e aí, gente, é tão incrível que quando a gente faz isso, a gente consegue até receber críticas sem se sentir mal, tá? Ontem eu tô num grupo de uma mentoria que eu tô fazendo de posicionamento nas redes sociais, tá? De marketing, isso aí. E ontem, né, e assim, ali a gente tem um grupo de troca, todo mundo tá estudando sobre posicionamento, público, nicho, essas coisas todas, e pra mim ainda é uma coisa que eu não domino completamente. E ontem eu disse, eu preciso me expor nesse grupo, e é um grupo grande, tem mais de 100 pessoas. Eu disse, eu preciso me expor nesse grupo, né? Eu tava lá quieta, só vendo o que as pessoas estavam colocando e tal. E eu disse assim, eu preciso me expor, porque se eu quero que eles me deem feedbacks para que eu possa melhorar, eu vou ter que me expor. E aqui é uma grande coisa. A maior parte não se posiciona e não se expõe. Por quê? Porque tem esse medo da exposição, tá? E aí foi o que eu disse pra mim mesma, peraí, eu preciso me expor. E aí escrevi lá pro grupo que eu tava fazendo aquela publicação, o que eles achavam, o que eles achavam do meu perfil, como estava posicionado. E aí foi muito legal porque uma das colegas lá me mandou um texto enorme, com várias coisas que ela achava, mas eu perguntei, olha a diferença, eu perguntei o feedback. E eu estava aberta a receber muitas críticas. Por quê? Porque quando a gente começa a trabalhar essa questão do julgamento, tá? Com disciplina, tu vai ter que te abrir para críticas, porque vão vir. Porque o problema é que as críticas vêm normalmente quando tu nem pede, tá? Mas o que eu tava vendo aquelas críticas? Algumas eu vou relevar, vou pensar e vou mudar? Sim. Outras, não. Porque não fazem sentido para mim. Porque não vão mudar o que eu penso, o que eu sou, qual é a minha essência, qual é essa minha unicidade que eu falei aqui agora há pouco. 8 bilhões são únicos e especiais, tá? Então, quando eu me conheço, eu aceito a crítica numa boa. Até isso a gente consegue fazer. Percebe como muda, tá? Então, minha sugestão, trabalhem isto, automerecimento e autodisciplina, principalmente em nós pararmos de julgar um pouco. Porque é incrível, quando a gente para de julgar um pouco, tu também vai parar de ser tão julgada. E aí, o que os outros pensam de mim também já não vai me interferir mais, certo? Gente, vão me dizendo aqui se tá fazendo sentido isso que eu tô colocando e vou convidar vocês para ficar mais uns 3, 4 minutinhos pra gente finalizar com uma breve meditação. Tá? Coloquem aqui se tá fazendo sentido. E vou convidar
vocês, quem puder, assentar ou a deitar, confortável, ficar 3, 4 minutos, a gente vai fazer aqui a breve meditação, ok? Então, vou pedir que vocês fechem os olhos, respirem lento e profundo, vai conectando com seu coração. Imagina que a luz do seu peito agora te une lá no centro da Terra e lá na 12ª dimensão. Respira. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que retire de cada um de nós todos os traumas, choques, bloqueios, de todos os bullying que nós passamos, todas as críticas que nós recebemos e que a gente infelizmente acreditou. Que todos esses traumas, choques e bloqueios que ainda nos limitam a ser quem a gente é, a sermos pessoas autênticas com a nossa essência, que tudo isso seja cancelado, descriado, deletado e enviado para a luz de Deus. Respira lento e profundo e sinta saindo toda essa densidade de você, indo agora lá para o alto, para a luz de Deus. Está feito, está feito, está feito. Respira. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que coloque em cada um de nós a definição mais elevada de autenticidade, de não julgamento, e que é possível, seguro e permitido nós vivermos cada vez mais julgando menos e sendo menos julgados, e sermos pessoas autênticas, nos sentindo especiais, com graça e leveza para o bem maior. Respira lento e profundo, imagina agora uma luz verde intensa, entrando pelo seu coronário, passando agora pelo seu chakra frontal entre as sobrancelhas, passando pela sua garganta, passando pelo seu coração, pelo seu cardíaco, passando agora pelo seu abdômen, no plexo solar, baixo ventre, topo da coluna, toda a sua coluna fica verde, intensa, trazendo essa energia de cura, de verdade, de equilíbrio, junto com o Arcanjo Rafael, Mestra Palas Atena, Mestre Larion, todos os anjos de cura do raio verde. Essa luz verde desce pernas e pés, respira. Sinta essa luz verde vibrando, brilhando no seu corpo. E ela agora se expande para fora do seu corpo, para toda a sua casa, onde você estiver, talvez dentro do carro, o ambiente que você estiver. E essa luz verde agora se expande para todo o seu estado, se expande para todo o seu país. E essa luz verde se expande para todo o planeta Terra. Respira lento e profundo. E quando quiser vai voltando, vai abrindo os seus olhos. Vão me dizendo aqui como é que vocês estão se sentindo, por favor. Gente, também quero dizer para vocês mais sobre duas energias que a gente está passando, tá? Nós entramos segunda-feira em Mercúrio retrógrado e tá uma energia assim bastante complexa, vamos dizer, e a gente precisa cuidar muito a nossa comunicação, tá? A nossa comunicação vai ser bastante testada, a nossa paciência testada. Então, sabendo disso, tenha autodisciplina de cuidar um pouco mais, tá? E amanhã a gente tá entrando no portal 8 do 8, é um dos portais mais poderosos do ano, tá? Eu ainda tenho 2 vagas, se você quiser a mesa radiônica, me chama, tá? Para este portal.
Então, não perca essa energia, porque ele vai ser de uma expansão, trabalhando a nossa perfeição individual, trabalhando a nossa abundância, trabalhando tudo isso, tá? Então, vai ser muito importante cuidar essas duas energias. Então, tenha bastante autodisciplina, principalmente com a sua energia, com o seu julgamento, e eu tenho certeza que tudo vai ser muito mais tranquilo na sua vida, tá bom? Gente, gratidão, a gente se encontra aqui todas as quartas-feiras, certo? Tanto aqui no Instagram quanto aqui no Insight Timer, gratidão, um beijo no coração, muito obrigada e até a próxima quarta.